Fala, Bissoli, tudo bom? Tudo bem, Show de meu bola. garoto. E vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui no Instagram da Empíria Data, para a gente poder falar um pouquinho sobre dados e inteligência artificial, né, Bissoli? Um assunto muito quente, né? Exatamente. Quem domina dados hoje com inteligência artificial é o que vai virar o jogo. Show de bola. E vamos lá, cara, vamos falar desse assunto que eu acho que esse mercado, inclusive educacional, né, cara, ele está mudando bastante, né? Até mesmo como aprender a trabalhar com banco de dados, com SQL. E acredito que quem realmente não se atualizar, de fato, cara, vai ficar para trás. A gente tem visto as mudanças aí bem drásticas hoje, quando se fala de aprendizado, quando se fala dessa área de dados. E a hoje é uma realidade, né, cara? Exatamente. Eu estava até vendo algumas estatísticas aqui de crescimento, até compartilhei com você, da quantidade de saída de bilhões para trilhões até 2030, né? A adoção da inteligência artificial. E também é aquilo, novos empregos serão gerados e outros empregos serão digamos, exterminados, né? Isso faz parte da evolução e da tecnologia. Total. A gente tem visto já essa evolução já faz um tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar com banco de dados em si, você já estava nessa área já há um tempo. E a gente tem visto o quanto que de lá para cá, quem não se atualiza, de fato, está sumindo do mercado, né, cara? Não tem como você não acompanhar as mudanças que estão acontecendo. E hoje, quem trabalha de fato com a linguagem SQL, como DBA, como analista de dados, com BI, e está começando a estudar, cara, tem que entender agora como que a IA se encaixa de fato dentro desse mercado, né, cara? Porque realmente dá para você de fato evoluir e entregar muito mais resultado hoje com a IA do que alguns anos atrás, né? Exatamente. E a forma como acelera, né, o seu aprendizado. Eu estou usando muito isso, criando vários agentes. Então, assim, é absurdo a evolução. Eu estava até testando uma no-code, né, a Lovable, que é uma no-code. Então, assim, em 5 minutos, a IA. Só conversei como se fosse eu conversando com o desenvolvedor. Em 5 minutos subi um site, coisas que tipo demoraria pelo menos uma semana você conversando com o desenvolvedor, trocando ideia para ver o que deveria ser feito. Então, e está evoluindo muito rápido. Eu fico abismado assim, a cada dia novas IAs fazendo novas coisas. Tá bem, tá bom e assustador ao mesmo tempo, né, Guilherme? Não, legal. Para quem está se atualizando, vai ter uma oportunidade muito grande, né, cara, de ver coisas que a gente fazia antes com muito mais dificuldade, sendo executadas de forma muito mais rápida. E essa é a velocidade do mercado, né, cara? Querendo ou não, a gente precisa entregar cada vez mais rápido, não tem tempo para, de fato, muitas vezes ter aquele tempo de aprendizado que a gente gostaria. E quem de fato utiliza isso como recurso, cara, está conseguindo acelerar. Agora, Bissoli, a primeira coisa para a gente poder falar, né? A IA não funciona sem dados, né, cara? Não dá para a gente Cara, querer trabalhar com IA sem informação, né? eu estava até conversando com meu amigo, ele é bem especialista na área de na inteligência artificial e inclusive eu fiz uma live com ele lá no YouTube e ele estava explicando justamente isso, a dificuldade das empresas de ter um dado estruturado, um dado bem certinho na ponta, porque senão você vai criar uma inteligência artificial Frankenstein, né? Não vai conseguir te dar o esperado, o que você deseja, né? Isso é muito importante e tem muita empresa pecando nesse aspecto, infelizmente. Show de bola. Agora, quem trabalha com dados hoje, cara, a IA é o braço direito, né, cara? Não querendo ou não, você vai ter que, de fato, saber como utilizar a IA desse processo, né? Agora, quem entende isso agora vai surfar uma onda, quem ignorar isso vai ficar de fato obsoleto. Agora, pontos que a gente pode comentar, né? O crescimento do uso da IA em empresas, né, Bissoli? Tanto na parte de automatização, previsão, análise preditiva. Então, de fato, as empresas estão começando já a utilizar a IA. E se os profissionais não utilizam, eles ficam para trás, né, cara? Eles vão ficar para trás, não tem jeito, cara. E isso na empresa que eu estou trabalhando, a própria empresa tem um LLM e está criando uma inteligência artificial específica para o nosso negócio, né? O negócio da empresa. E, cara, não tem volta. Você tem que
se atualizar e usar a inteligência artificial da melhor forma possível para você aprender de forma mais rápida, né? Show de Estava bola. até mostrando, comentando com você que, por exemplo, você tem um vídeo no YouTube de 3 horas falando de Docker. Cara, não dá mais para você, digamos, entre aspas, perder 3 horas, né? Então você pode fazer um transcript, gera um script via Python, através dessa tradução você já gera um markup que já gera todo o mind map de toda a estrutura do vídeo, isso em 10 minutos, entendeu? Você pode criar agente para isso. Então, assim, é a nova forma de estudar, entendeu? E Cara, é, muito é legal. aquilo. Vamos supor, você é um especialista gastando 3 horas para ver um vídeo. Você também é um especialista e está usando a inteligência artificial para dominar tudo e fazer em 15 minutos. Então, assim, você já está numa vantagem, entendeu? Não Cara, tem total. como. Agora, algumas pessoas vão se sentir ameaçadas por isso. Outras pessoas vão estudar, vão entender como que está acontecendo, se adaptar a essa nova realidade e surfar essa onda, né? Então, acho que começa até na mentalidade de quem, inclusive, vai ver esse conteúdo aqui, de como que você quer se posicionar de acordo com essa mudança, né? Se é realmente considerar isso uma ameaça ou considerar isso uma oportunidade. Porque tem muitas oportunidades, né, Bissoli? Esse cara que souber utilizar a IA para de fato trabalhar com dados, vai surfar uma onda de crescimento gigante, né? Exatamente, porque se sentir ameaçado é bom, né, cara? Porque você se move, entendeu? Porque sair da zona de conforto é o que dá para fazer, entendeu? Ou você fica e espera ver o que acontece, né? Show Então, de bola. não tem muito. Muito bom. Eu acho que hoje tem três pilares, né? Tem a pessoa que não tem conhecimento e, de certa forma, quer aprender. Para essa pessoa, eu recomendo começar com conceitos e juntamente com a inteligência artificial. É aquilo que eu já falei, não adianta você perguntar para uma inteligência artificial sem você ter um conhecimento. Eu, por exemplo, no início do GPT, ele falou que option e feature no Oracle era a mesma coisa, entendeu? Então, assim, se uma pessoa não tem esse discernimento, cara, vai fazer uma proposta para a empresa e o cara tá achando que uma option é a mesma coisa de feature que é gratuita e chega lá 25.000 dólares, por exemplo, para pagar um advance compression, ou seja lá o que for. Então, assim, Uhum. esse é o primeiro pilar, né? A pessoa que não tem conhecimento e precisa da ajuda da inteligência artificial. O outro é a pessoa que já tem uma certa experiência e precisa de ajuda da IA. E o outro nível é o especialista que, com IA, o cara vai ser o próximo nível, entendeu? Que legal. E aí, Bissoli, vamos lá, aprofundando nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, cara, que podem ser utilizadas. Você já citou até algumas aí, como Python, como ChatGPT, como outras, mas existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive, dentro desse processo de aprendizado, né, cara? Para você, de fato, se aprofundar quando se fala desse assunto de dados, né? SQL cara, SQL eu sempre falo que é igual inglês, né? Mais cedo ou mais tarde você vai precisar, a oportunidade vai passar se você não estiver preparado, né? O inglês eu vejo isso aqui, várias pessoas que me procuram lá no canal da Irlanda, perde a oportunidade porque não tem inglês. Cara, SQL é a mesma coisa, entendeu? Eu acho que é o básico, uma das principais ferramentas hoje, eu diria que é SQL, né? E tem Cara, muitas muito bom. outras, né, associadas, né, a parte de Power BI, toda a parte de dados também, né? Mas Uhum, tem muita, né, cara? Tem muita ferramenta, total. né? Python para automatizar é fantástico também. Cara, muito legal. E aí, vamos lá, Bissoli. Algumas maneiras práticas aí de a gente utilizar IA com SQL, né? Eu acho que primeiro aí na geração das consultas clássicas aí, né? Tem várias ferramentas que conseguem otimizar para que a gente consiga montar essas queries aí de forma muito mais rápida do que no método tradicional que você aprendia, né? Lendo manual, assistindo, lendo um livro gigante, vendo as possibilidades. Hoje esse processo de gerar consultas SQL com IA se tornou muito mais rápido, né? Ah, com certeza, principalmente na criação de agentes, né? Então, assim, você pega um livro do Jonathan Lewis, você pega o blog dele, você incorpora no agente, treina o agente como se tivesse a mentalidade do Jonathan Lewis, por exemplo.
Cara, é fantástico, é surreal, entendeu? Então, ali no prompt você pergunta, eu vou te passar um SQL de acordo com a sua abordagem, o que que você me orientaria a Uhum. iniciar? Quais são os passos? Cara, é quase você conversando com o Jonathan Lewis, entendeu? É, É muito, muito legal isso. cara, isso é uma coisa interessante, né? Você teria treinar um agente de IA para que você tenha uma inteligência coletiva muito maior do que você simplesmente estudando e tentando interpretar um assunto sozinho e ter a possibilidade de pegar a documentação das maiores mentes do mundo sobre aquele assunto para poder te ajudar a seguindo as consultas, né? Um agente sendo treinado, você conseguir de fato ter é, a mesma situação de estar trabalhando junto com os melhores caras de SQL do mundo, né, cara? Então, a gente tem visto o quanto que isso é muito mais eficiente do que ficar anos e anos e anos, muitas vezes tentando, estudando, errando. E esse processo de aprendizagem se torna muito mais rápido, né, cara, do que de fato você estudar do método tradicional, né? Acho que o Sim. jeito tradicional hoje ele fica bem muito mais lento do que utilizando um Fica muito, agente, por fica exemplo, muito né? mais lento. E com a criação do agente, você pode falar, por exemplo, aonde o agente vai consultar a documentação, entendeu? Para não pegar tipo fonte do Wikipedia, essas fontes que assim não tem muita assertividade, você fala assim, você só vai consultar a documentação oficial da Oracle, esse blog, esse site, esse PDF, essa documentação. Então você tem certeza que aquilo que você está treinando é o esperado na parte de resposta, entendeu? E inclusive você pode criar o agente para antes dele iniciar, ele faz uma atualização no knowledge base que você quer, para todo dia que você abrir o agente, tá lá a documentação, tudo certinho para você. Cara, é outro nível de estudar, outro nível de aprendizado. E quem tiver fora disso, cara, vai demorar para aprender e vai ficar para trás. Não tem como. Não tem como. Cara, legal. Outro ponto também é explicar e revisar códigos de SQL complexos, né, Bissoli? A gente sabe que muitas vezes a gente tinha dificuldade de revisar um código SQL gigante. Hoje, com a IA, também você tem ferramentas aí que você consegue ter uma explicação mais detalhada, uma análise muito mais rápida, né, de queries grandes, né? Ajuda bastante. É claro que sempre a expertise do profissional vai fazer diferença, mas é lógico que vai ajudar muito. Ó, o José até entrou aí, cara. Eu até respondi algumas coisas dele, se eu não me engano. Bem-vindo, José. Acho que o José foi o sobrevivente aí, ó. Foi o primeiro que entrou aqui. Seja muito bem-vindo. Ele me segue lá no canal de tecnologia. Show de Mas bola. isso aí, cara, você consegue, inclusive você consegue colocar não só SQL, você consegue botar um relatório AWR, por exemplo, para avaliar, entendeu? E de acordo com as suas prioridades, você consegue gerar toda a análise e, inclusive, depois você pode perguntar para gerar um PDF, para gerar um relatório. Cara, você pode fazer tudo em questão de minutos, assim. E a gente tem até uma visão que a gente estava conversando recentemente nos bastidores, né, Bissoli, do quanto que com a inteligência artificial é como se a gente tivesse um assistente de fato, com uma base de conhecimento gigante, para poder fazer aquele trabalho mais operacional, né, cara? De ficar revisando. Então, de fato, cara, otimizou muito. E o que que você tem visto aí, cara, com relação a um cara, por exemplo, sênior, tá trabalhando com IA, né? Hoje é como se de fato ele tivesse realmente conseguindo otimizar o trabalho do que várias pessoas fariam, ele conseguir entregar todo esse trabalho em menos tempo. Existe algo relacionado a isso, cara? Cara, existe, inclusive, eu aplico no meu dia a dia. Eu tenho vários agentes aqui, ó. Eu tenho até eles abertos aqui, tem uns 20, 22. Eu falo que são os meus estagiários, entendeu? Então, para geração de conteúdo no YouTube, tem tudo pronto, tem um agente específico. Para post, Instagram, LinkedIn, tem agente específico. Eu tenho agente de Python, eu tenho agente de Shell Script, eu tenho agente de banco de dados, de SQL, de transcription. Eu tenho agente para tudo, entendeu? Eu tenho até um agente de SQL Plus que ele simula o meu ambiente. Nem máquina virtual eu crio mais, cara, para testar a funcionalidade, entendeu? Então, assim, pô, imagina, você abre um prompt do GPT como um agente e fala assim: cria um Oracle 19 para mim em hack. Ele vai e simula aquilo. E eu, inclusive, eu preparei o agente para se tiver novas funcionalidades do 23 aí, por exemplo.
que não existe no 19c, ele vai lá na documentação oficial da Oracle, consulta e fala, ó, essa feature não existe nesse banco de dados. E melhor ainda, ele substitui a feature e prepara, por exemplo, se for um SQL de acordo com as features que existem na 19, entendeu? Cara, bicho, tá muito assustador mesmo, cara. Realmente, Cara, que o meu dia a legal. dia logs, cara, de 20 megas. E eu tenho um agente só de leitura de log, cara. Ele lê o log, aqueles log tudo cagado, embolado, né? Que você passa um tempasso, ele já prepara, já organiza tudo, por categoria, por erro, já manda pesquisar o erro na internet e tudo, tudo. Cara, que legal. E para essa questão de simulação de dados para testes de laboratório, cara, também dá para você fazer isso com IA? Dá para fazer, cara. Dá para você simular tudo. O mais importante é aquilo que a gente fala no início. Você precisa saber preparar os dados, entendeu? Você pode chegar lá agora, por exemplo, abrir o chat GPT e falar assim: eu queria que você fizesse um simulador de SQL Plus. Ele vai fazer tudo cagado. E se conseguir fazer, entendeu? Porque você precisa de uma linha de raciocínio de poder preparar tudo, um prompt específico, um agente específico, para ele poder entender o que, que ele está fazendo. Entendeu? Tem que explicar o que que é SQL Plus, o que que é um prompt, um terminal, para você simular tudo certinho. Isso não só para SQL Plus, foi só um exemplo, mas para todo o prompt, entendeu? Cara, que legal. Pessoal, para quem está assistindo aqui essa live e está gostando desse assunto, pega esse aviãozinho aqui, clica nele, encaminha para 5 amigos que gostaria de fato de que trabalha na área de tecnologia, e quer utilizar a IA para poder otimizar o seu trabalho, quer realmente aprender mais rápido esses assuntos relacionados à área de dados. Se tem interesse e quer ajudar outras pessoas, clica aqui no aviãozinho, encaminha para 5 pessoas, com certeza esse assunto pode ajudar bastante aqui outras pessoas. E aí, Bissoli, a essência de tudo, né, cara? A IA está economizando tempo, a gente está conseguindo produzir muito mais em menos tempo. Está diminuindo erros também, cara, de quem trabalha com dados. Às vezes, muita coisa manual que a gente fazia hoje, se você tiver um cuidado, você vai trabalhar muito mais na revisão do que simplesmente digitando tudo na mão, né, cara? Então, isso otimiza bastante. Mas o segredo de tudo, né, cara? Você ainda precisa entender SQL. Não dá para o cara não entender os fundamentos, os conceitos. Agora, que você consegue trazer essas informações com muito mais agilidade, isso é fato, né? Isso é fato, sim. É a mesma coisa que você querer ligar o carro sem a chave, né, cara? Vai ficar um pouco difícil, vai ficar empurrando o carro para o carro poder andar. SQL é a mesma coisa, é a essência de tudo, né? Você vai usar Power BI, acessar o Oracle, precisa de SQL. Você vai lá no Google, pegar o Big Data, não sei o que, por trás tem um SQL. E qualquer coisa tem SQL, cara. Entende? Cara, Até para gente que não é da TI, eu já vi gente da contabilidade, eu conheço um cara que trabalha na área de contabilidade, o cara teve que aprender SQL porque ele tinha que acessar os dados no banco de dados para trazer e finalizar no Excel, o famoso Excel, né? Que Excel nunca morre. Mas o cara tinha que puxar os dados de alguma forma para tratar, para levar para o Excel, entendeu? E ele teve que aprender SQL. pessoal, se você trabalha com dados hoje, trabalha com SQL, trabalha com banco de dados e não está utilizando o IA, realmente você poderia estar entregando muito mais do que você está entregando hoje. Então, quem tem esse combo de utilizar a IA e também dominar essa parte de SQL e de dados, está sendo mais valorizado no mercado, está conseguindo se destacar no dia a dia, dentro das entrevistas e muito mais. E a possibilidade de automatizar processos manuais, né? A gente tem visto, né, Bissoli, que ano após ano, inclusive com a Cloud, teve um boom muito forte sobre automatização, né, cara, de muita coisa. Agora, automatização, inclusive, dentro das tarefas mais operacionais, para o profissional aqui na ponta, e muitas vezes para quem está estudando de fato e fala assim, eu sou um júnior, eu quero mudar para um cara pleno, cara, meu conhecimento em SQL está nota 3, como que eu faço para acelerar? Hoje com a IA, o cara de fato ele consegue aprender muito mais rápido, né? Consegue aprender muito mais rápido. Exatamente. E não é só aprender rápido, você tem que, eu sempre falo que você tem que aprender como aprender. Porque senão você continua patinando, né? Mesmo com inteligência artificial. Então, assim, tem toda uma metodologia que você precisa entender para poder evoluir de forma mais rápida, né? Digamos assim. Que É o legal. que eu acredito. E é aquele combo, né? Não adianta você focar em inteligência artificial se não sabe SQL, por exemplo. E se você está começando, esse combo hoje, cara, é o que vai fazer a diferença.
E não sou só eu falando ou o Guilherme. Você vai lá no LinkedIn, hoje digita vagas de SQL, digita SQL. Você vai ver o que que vai aparecer de vaga pedindo SQL, entendeu? Como, como se fosse o básico, né? Digamos assim, né? Né? Agora, eu vejo que o superpoder, Bissória, para quem está buscando como começar de fato a estudar de forma mais eficiente, primeiro, dominar bem os conceitos, os fundamentos. Acho que isso aí não dá para ignorar, né, Não dá cara? para Senão você vai pular. simplesmente, não dá para pular essa etapa, senão você simplesmente vai estar colocando IA e simplesmente confiando 100%. Eu acredito que esses fundamentos são importantes. Agora, usar a IA como aliada para acelerar esse processo, acho que é a grande chave, né? Sim. Eu acho assim, quem está começando tem que ter um mindset o seguinte: eu vou utilizar a IA como um acelerador e um agente, ou seja lá o que for, que vai me agregar valor e auxiliar, não para substituir o que eu preciso pensar, entendeu? Porque, cara, imagina, eu fico assustada a quantidade de gente que simplesmente não tem noção do que está fazendo, entra no chat GPT ou qualquer, ou Cloud ou qualquer outra ferramenta, começa a perguntar as coisas e não sabe nem se aquilo é verdade ou não. E, cara, por isso que entra o conceito. Você precisa ter discernimento de entender o que que a IA está fazendo. Porque aquilo dali é nada mais que uma máquina que está aprendendo. Sim, Entendeu? Às vezes, em determinada coisa, vai saber menos que você. total. Agora, Entendeu? uma coisa que eu gosto até de trazer, Bissoli, não sei se você concorda comigo, mas é o seguinte: utilizar a IA para te ajudar, inclusive, a acelerar os seus testes práticos. Porque acho que tem muita gente, inclusive, pegando o LinkedIn para fazer post de IA, né, cara? Simplesmente coloca lá um monte de texto que foi gerado por inteligência artificial e começa a publicar no LinkedIn. Agora, qual que é a diferença do cara que pega esse conteúdo, pega a IA para ajudar a estudar de forma mais rápida, a pegar os comandos, coloca a mão na massa, valida, testa e coloca o que você aprendeu estudando junto com a IA e o que você testou e quais foram as conclusões que você chegou. Acho que esse é um dos grandes diferenciais dos profissionais de tecnologia que realmente estão estudando com a IA do jeito certo, né? Não é simplesmente esperando ela cuspir informação para sair executando qualquer tipo de comando. É não, utilizando ela como aliada para testar, para realmente praticar e de fato conseguir entregar resultado. Não adianta nada você ter uma IA gerando um monte de comando para você, se você nunca testou ou se você não tem nem a segurança de executar isso dentro de um ambiente, né? Exato. Ou se você não sabe nem criar um ambiente, por exemplo, né? Então, assim, foi aquilo que eu falei. Eu tenho um agente de SQL Plus, tudo bem, só que, cara, eu tenho 20 anos que eu mexo com Oracle. Então, se eu precisar de criar um ambiente, eu vou criar um ambiente, né? É diferente de uma pessoa que nunca criou nada na vida, por exemplo, chegar lá e ficar executando as coisas, porque o agente é tão sofisticado, cara, que se eu digitar, me dê o comando para aumentar a table space para que o usado fique menos de 70%. O desgraçado aí gera até o comando Oracle, entendeu? Gera tudo, gera tudo. Só que a pessoa tem que saber o que que é um table space, o que que é um data file, entende? Não Total. adianta chegar copy-paste e ficar executando as coisas. Eu vou repetir, o conceito, cara, é a principal coisa que o ser humano tem para você entender o que está acontecendo, entendeu? É. E- A gente vê que o ser humano, muitas pessoas dentro da área de tecnologia, eles querem pular essa etapa, né? Igual aquela galera que quer tirar certificação só decorando os simulados da prova, né, cara? Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A mesma coisa, fazendo analogia para essa nova realidade que a gente está vivendo, é o cara que realmente quer trabalhar com inteligência artificial sem ter testado, sem ter colocado a mão na massa, sem ter feito uma validação, sem ter um olhar crítico se fato aquilo vai funcionar ou não, sem entender os conceitos. E aí que a gente começa a ver os problemas dessa nova realidade que a gente está passando agora, que vai começar a surgir, né, cara? Vai ter um monte de profissional de tecnologia que simplesmente fica dependente de um chat GPT que não sabe fazer nada, não entende nada do que está sendo feito, né? Eu acho que esse que é o maior problema que de alguns profissionais que realmente vão estudar de um jeito que não é a melhor forma, né? Exatamente. Cara, isso daí vai fazer toda a diferença. Eu tenho meus scripts até hoje. Eu tenho lá no tudo certinho, cara. Se cair internet, eu me viro. Se eu tiver lá no data center sem internet, entendeu? Então, assim,
A pergunta que eu faço é o seguinte: você tem condições de ter um discernimento e saber o que que é certo e errado, digamos assim, numa inteligência artificial para você utilizar como auxiliadora, entendeu? E melhor ainda, você tem condições de preparar todo um prompt, tudo certinho, para ela trabalhar ao seu favor, ao invés de te dar trabalho, digamos assim. Então, Total. assim, é um conjunto de coisas que vai fazer a diferença no profissional. Agora, chegar do nada, caiu de paraquedas, o cara começa, nunca trabalhou com TI na vida e começa a fazer pergunta e copy-paste, cara, na hora que der um problema, não tiver GPT, você vai fazer o quê? Vai falar que Total. não sabe? Entendeu? Total. Muito bom, Bissoli. E assim, para a gente poder ir para essa reta final, algumas dicas práticas aí para o pessoal que quer começar, né? Acho que a primeira coisa, seguir o Instagram da Empíria Data, porque de fato lá a gente vai falar bastante sobre como que você pode aprender a atuar nessa área de dados, com banco de dados, com SQL, utilizando inteligência artificial de uma forma muito mais eficiente, mas da forma realmente que vai te trazer como um profissional consolidado dentro do mercado, sem pular etapas, entendendo o que está fazendo, sabendo analisar de fato o que foi gerado pela IA e utilizar a IA como aliada ao seu favor, onde você realmente vai conseguir fazer um trabalho muito mais rápido, muito mais eficiente do que a maneira tradicional, às vezes até evitando alguns erros ali de digitação, alguns erros de coisas manuais, né? E qual dica aí, Bissoli, que você poderia estar trazendo aí para o pessoal que está querendo começar de fato a estudar de um jeito diferente, né, cara? Eu quero realmente melhorar nessa parte de dados, na área de tecnologia, só que de fato estudando de um jeito mais eficiente. Cara, eu diria o seguinte, antes disso, Guilherme, só uma coisa, explicar aí o que que é Empíria Data, né, cara? O que que Perfeito, você pode explicar aí, são pelo menos 35 anos junto, né, de experiência com TI, né, Guilherme? verdade. E aí, esse foi o princípio, né, e o conceito da Empíria Data, juntar nossa expertise, juntamente com inteligência artificial, atuar na área de dados, em outras áreas também, mas principalmente na área de dados, para justamente acelerar o crescimento das pessoas. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito bacana, vários desafios, né, Guilherme? Fala um pouquinho aí, qual foi o motivo, hein, o incentivo, Cara, né? perfeito. Até legal você falar um pouco sobre isso, porque realmente a gente tem visto que o mundo está mudando, né, Bissora? Então a gente precisa realmente compartilhar com o mercado, com alguns profissionais de tecnologia, aquilo que a gente tem visto sobre esse novo jeito de estudar, né? Sobre esse novo jeito do profissional de tecnologia. E quem realmente não se atualizar vai ficar para trás. Quem realmente está fazendo tudo de forma manual ainda, cara, vai ficar obsoleto. Porque hoje a gente vê que um profissional com inteligência, que tem a inteligência artificial dentro do dia a dia para o trabalho, para estudos, ele de fato entrega muito mais do que quem não tem, né? E eu acho que a gente compartilhar, somando essa experiência que a gente tem aí de anos de tecnologia na área de dados em si, com banco de dados também, é, essa experiência junto com o que tem de novo que a gente já tem testado, cara, só vai fazer com que a gente consiga formar profissionais no mercado muito qualificados, que entregam muito resultado e que sabem utilizar a IA do jeito certo, né, Bisoni? É isso aí. Mas a pessoa entrou a Ana me segue também, lá no canal. Tem o Vini também, que me segue. Bom, bacana as pessoas entrando. E respondendo sua pergunta, Guilherme, se uma pessoa hoje for começar com tecnologia, eu diria o seguinte: primeira coisa, não ficar tirando para todo lado, tá? Então, assim, às vezes a pessoa quer aprender tudo, não vai aprender absolutamente nada, porque o mercado é muito grande. Então, nós já até comentamos numa live isso, cara. Se você quer aprender alguma coisa, por exemplo, vou focar na área de dados. Cara, digere tudo de dados em 6 meses. Foca 6 meses, você entra numa caverna e só vai estudar dados, entendeu? Ou seja lá que for, ou qualquer programação ou o que for. Você ficar tirando, eu quero infraestrutura, agora banco de dados, agora eu vou para Power BI, agora desenvolvimento, cara, você não vai aprender nada, você vai ficar nervoso, que você está vendo que você não vai aprender nada e você vai se frustrar, entendeu? Então, Total. assim, essa é a minha primeira dica, se você está entrando agora na área de TI. A segunda coisa é o seguinte, pensa da seguinte forma: o que que eu consigo fazer que, digamos, é difícil para a inteligência artificial automatizar? E o que que eu posso fazer para automatizar e o que que eu posso usar a inteligência artificial ao meu favor? Exemplo básico.
Você faz uma coisa todo dia, 30 vezes a mesma coisa, cara, automatiza. Entendeu? Faz uma lista. Abre aí o Excel, o Word, qualquer coisa, cara. Lista todas as coisas que você faz pelo menos 20, 30 vezes por dia a mesma coisa. Usa aí, prepara um prompt e automatiza aquilo. Cara, Entendeu? Seja para estudo, entendeu? Você está estudando uma coisa, aquilo que eu falei lá no início, o pessoal que entrou agora não viu. Você tem um vídeo de 3 horas, cara, não gasta 3 horas. Faz o transcript daquele vídeo, faz um agente que vai resumir aquilo para você, entendeu? Por exemplo. Então é isso. cara, muito bom. Focar Muito bom. e usar Bissoli, a IA ao seu favor. e eu sempre fui um cara que me destaquei muito por conhecer a documentação da Oracle de cabo a rabo. Tudo que eu precisava, eu conseguia achar o DocID e o lugar da documentação. A gente começa a ver, né, como que com a IA hoje se torna muito mais rápido e mais eficiente, né? Sim, pô. Cara, hoje para você encontrar essa informação, cara, se você tem os prompts certos, as automações certas, os agentes certos, cara, você vai conseguir encontrar essa informação muito mais rápido do que simplesmente tendo que decorar uma documentação, tendo que conhecer uma documentação de forma mais profunda. Então a gente tem visto que o mercado só está evoluindo, né, pessoal? E consequentemente a gente consegue entregar mais. Quem de fato tiver acesso a essas IAs, essas ferramentas, desses agentes, vai conseguir acelerar de forma muito mais eficiente, né? Pô, com certeza. Cara, eu fico lembrando da época que não tinha nem internet. A gente ia fazer migração de data center com um livro da Oracle de 1000 páginas na mão, É cara. isso. Entendeu? Hoje em dia você tem acesso a tudo. Você pode preparar um agente para ler os PDFs e categorizar do jeito que você quiser. Você faz uma pergunta, o agente já te responde, entendeu? Cara, é muito bizarro, assim, a evolução. Cara, muito legal. Bissoli, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar sobre essa nossa primeira live aqui com a Empiria Data aqui para poder falar sobre esse novo projeto, falar sobre de fato que tem um jeito novo, que a galera precisa se atualizar, cara. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu só queria acrescentar que isso vai ser uma série de outras lives, né? A gente vai aparecer com mais frequência no Instagram para justamente tentar trazer um conteúdo e abrir a cabeça dos profissionais, né? Principalmente quem está começando, a estudar do jeito certo, estudar de forma rápida, absorver de forma rápida o conteúdo para poder evoluir na carreira profissional e também na pessoal, por que não? Você pode aplicar a IA também na forma pessoal e ajudar todo mundo da melhor forma possível, né? Esse é o nosso dilema. Muito bom. Então, pessoal, fiquem ligados aqui no Instagram da Empiria Data, segue a gente aí, fica ligado nos nossos conteúdos, porque o nosso objetivo é mostrar como que você, um profissional de tecnologia, consegue aprender mais rápido, consegue resolver os problemas mais rápidos e diminuir os seus erros dentro do dia a dia. Mas você precisa utilizar a IA do jeito certo, cara. Se você utilizar do jeito certo, com certeza você vai conseguir impulsionar e muito seus resultados dentro da área de tecnologia. Fechamos por aqui, Bissoli? Fechamos. Muito obrigado para quem entrou na live. Muito, muito legal. Vai ser muito bom, cara. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente. Cara, Vai ser muito muito legal. E é bom. isso, pessoal. Sigam lá em Data, que toda semana vai ter conteúdos novos por lá para a gente poder falar de IA para profissionais de tecnologia. Se você gostou aqui desse conteúdo, pega aqui esse aviãozinho, encaminha essa live para outras pessoas. A gente vai deixar essa live salva, tá? Para que a gente consiga realmente estar ajudando mais profissionais a se atualizarem nesse mundo da IA, em aprender mais rápido e entregar mais resultado. Bissoli, fechamos então? Fechamos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Grande abraço, cara. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.